Como aprender a aprender. Hoje a live tem esse sentido mais, às vezes até meio estranho de entender o que eu quero dizer. Mas como aprender a aprender? Existe um meio de aprender a aprender, gente? Eu tenho falado muito sobre essa questão do aprendizado, de como que as pessoas aprendem, como que foi criado lá na escola. Bom, quem está assistindo gravado, hoje eu não vou fazer no Facebook, porque a última experiência que nós fizemos no Facebook, enquanto a gente estava aqui no Instagram em dupla, não foi tão legal. Então, até a gente descobrir uma forma de fazer isso bem feito, e o Facebook não ficar carente, a gente vai fazer hoje só no Instagram, tá bom? Então, eu vou puxar a Natália aqui já, e a gente já começa, tá? Bom dia para quem tá no ao vivo aqui, hein? Vamos que hoje a gente vai aprender a aprender, hein? Bom dia! E aí, como que você tá? E você? Também tô bem. Bom dia aí, Só a pessoal. senhora para me fazer acordar cedo, por quê? Sou noturna, Brasil. Tô eu aqui, ó, É 7 da verdade. manhã. Eu tinha esquecido disso que você é noturna, Natália. Eu tinha esquecido completamente. Eu também sou noturna, mas às vezes a gente acorda de Fazemos madrugada, né? uma alegria só. Então aí, Nath, não sei se você já participou de alguma live que a gente faz em dupla aqui de manhã. A gente já fez com o Flávio, já fez com a Mi, dos amigos da Mi. E aí, um dos temas que vem muito forte para mim, e eu sempre falo nas lives, é sobre o aprendizado da criança. Só que eu sei que você também manja do aprendizado do adulto, né? E Sim, aí, assim, eu tenho falado muito com as pessoas essa questão da desconstrução do aprendizado, aquilo que você aprendeu lá, que é comportamento, o que foi criado. Eu sei que você gosta de terapia cognitiva comportamental. Então, pode ser que a gente navegue numa viagem aí que a gente vai ter que jogar você para uma Ih, noite um dia. Entendeu? Pode ser que a gente puxa você um dia para a noite aí. Um dia para a noite ficou bom, né? E aí, então, Nath, eu queria primeiro que você se apresentasse aí para você ter mais tempo aí, o máximo possível imaginável aí. E aí, pessoal, quem quiser compartilhar com alguém aí que queira saber sobre como aprender a aprender, que essa é a lei do futuro e do agora, né, do futuro hoje. Então, vamos puxar aí, só compartilha, marca a pessoa aí e pede para a pessoa entrar para ela aprender também. Vai lá, Nath. bom dia, gente, vocês que estão aí ao vivo. Tenham um excelente dia, um restinho de semana. Eu sou a Nath, Natália, vulgo Nath, porque eu sou Nath, inclusive, na escola. E sou pedagoga por formação, então professora de origem, raiz mesmo, raizona. E aí ao longo da vida aí fui me especializando, né? Me especializei em psicopedagogia, sou estudante de psicologia, por isso que a Priscila falou do TCC, né? Da psicologia, dessa terapia cognitivo-comportamental, que é o meu viés, né? Essas análises comportamentais. E o meu trabalho ele tem sido voltado para essa área de aprendizagem mesmo, desse desenvolvimento do processo de desenvolvimento humano como um todo e da aprendizagem, né? Como é que a gente adquire conhecimento. Também não sou inventora da roda, porque eu também tenho minha profissão, minha trajetória profissional pautada em outros teóricos profissionais também, mas tenho feito todo o meu trabalho dentro desse viés, né? Como é que a gente adquire conhecimento ao longo da nossa vida. E eu acho esse tema bem interessante, porque parece muito óbvio, né? Mas na verdade não é óbvio, não é óbvio. Muito pelo contrário, a gente tem uma tradição que sistematizou o ensino e a maneira de aprender como única e exclusiva. E aí, nesse meio do caminho, a gente começa a perceber que isso gerou uma série de problemas aí. Não só para a criançada, né? Porque a gente sempre traz as crianças, quando a gente fala de aprender, a gente sempre traz as crianças, inclusive por conta desse modelo, né? Que dentro desse modelo a gente tem a ideia de que depois de uma determinada idade nada mais se aprende. Tá tudo pronto, você virou adulto, vai para o mundo e que Deus te abençoe. E na verdade não é isso, né? Então, dentro desse modelo de trabalho com as crianças, é que a gente foi aprendendo e foi entendendo
que existem vários meios de se aprender coisas, vários modos e métodos para se adquirir conhecimento e que esse tema é muito extenso, muito farto. Inclusive, sei lá como é que a gente vai fazer isso aqui. Tem que dar certo, né? O tempo que a gente tem aqui tem que dar certo. E eu espero que vocês também consigam aí compreender essa dinâmica. Puxa, o que você quer saber? O que eu quero saber, primeira coisa, eu vou criar. Eu gosto da referência da criança, e você sabe por quê? Por conta da dinâmica da personalidade. Que eu acredito que quando a criança tá ali, ó, pequenininha, sem toda a interferência mundial aí, toda a interferência socióloga aí, toda a parte da sociedade, tudo isso daí, a construção social, a criança ela vem mais limpa. E aí, como que funciona o aprendizado da criança? Para a gente tentar criar uma referência com o adulto. Então, acho que vale lembrar o seguinte, né? Quando a gente pensa em aprender, a gente associa diretamente à escola. A ideia de que a escola é o modelo máximo de aprendizado. E aí, quando a gente vai partir para a ideia do desenvolvimento infantil, como que a criança se desenvolve, a gente já sabe que a criança já vem trazendo uma bagagem muito grande antes mesmo do nascimento. E aí, ao longo de toda essa infância fora da escola, essa infância pré-escolar, ela também está aprendendo, né? Ela vive no meio, ela tá ali numa dinâmica social, com a família, com o mundão aí, com tantas pessoas, animais e plantas e espaços. Então, ela está aprendendo, né? O que aconteceu? Assim, é um ruído aí de informações que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Essa ideia de que a escola é um modelo master é justamente porque a gente tem um ideal de educação, de aprendizado, que é vinculado à profissionalização, né? E é onde começa, na escola. Então, a ideia de que a gente aprende para se tornar um profissional de alguma coisa. E isso não é à toa, né? Eu não vou estender tanto, galera, assim, o histórico. Pode estender, Natália, porque é um assunto tenso. Pode problematizar. Mas a gente vem de um modelo técnico de educação, né? Que é um modelo histórico aqui, não só no Brasil, mas eu vou trazer para o Brasil porque tem a ver com o contexto cultural. Mas a gente tem um modelo técnico que ensinava as pessoas a fazerem coisas para o mercado de trabalho, né? Então, elas precisavam aprender o manejo de desenvolver coisas que geravam renda, que geravam bens. E aí a gente vai estendendo isso até a gente aqui, trazendo esse modelo de educação de formação profissional. E aí é onde o negócio dá problema, né? Porque enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente sabe que a educação ela tem a ver com o nosso desenvolvimento, ela é inerente à existência, né? Então, você nasceu uma pessoa com todo um aparato cognitivo, todo um aparato cerebral, biológico, né? Psicológico. E esse aparato ele tem necessidade de entender o mundo onde ele está inserido. Então, você aprende por isso. Você aprende porque você cai de gaiato aqui no mundão, onde as coisas estão postas, onde as pessoas já existem e você precisa saber o que você faz aqui, né? Como é que você existe nesse mundo? Então, nosso aprendizado ele não está vinculado a ser um profissional de alguma coisa. Também, faz parte também o desenvolvimento profissional. Mas não só isso. Porque senão a gente limita todo esse nosso aparato cognitivo, afetivo, a desenvolver uma profissão. E isso dá muito, muito, muito problema ao longo da vida. Inclusive problemas que vão gerando ansiedade na gente. Porque aí, onde é que o negócio embanana? Você vai ter pessoas que elas têm uma outra necessidade de vida, né? Não necessariamente ser um arquiteto, ser um psicólogo, ser um advogado, né? Artistas que o digam, né? Artistas que estão aí ouvindo. É um desespero, porque a nossa gana, a nossa ânsia é por outra coisa, é por um outro tipo de dinâmica na vida. E se você diz para mim que eu só posso aprender para ser profissional de alguma coisa, você limita todo o meu aparato cognitivo. E você diz para mim que eu tenho que criar um cerco nas minhas sinapses, eu tenho que criar um cerco nesse meu conjunto aí de sensações, de comunicação, e isso é um problema muito grande, né? Você me barra. E aí, quando você barra, aí a gente vai, né, trazer, sendo bem objetiva, né? Você vai entender por que hoje o CID é um sucesso, né? Porque aí tem CID para todo mundo. Porque aí as pessoas têm um monte de dificuldade de se expressar, de compreender o mundo, de assimilar o seu entorno. Isso deixa elas ansiosas, estressadas,
confusas em relação ao mundo onde elas estão inseridas. Então, a gente vai se alongando, se estendendo, né? E a gente vai trazer a criança sempre como referência, porque é lá que começa. É lá que o negócio dá Isso aí. E aí, Nath, eu tenho falado muito nas lives que é assim, a transformação digital, que é tipo, a realidade mesmo que está acontecendo, está puxando as empresas, as pessoas, para pensar que somos seres humanos. Então, nunca foi dito tanto nas empresas, a gente fala, se trata de saúde mental. Você já foi na empresa lá que eu trabalho para falar sobre transexualidade. Antigamente, ninguém nem se preocupava com isso. Hoje, a gente tem uma necessidade de entender que existem diferenças de gênero, sexualidade, de raça. A gente tem que entender a diferença, essa diferença aqui, e a diferença é como a pessoa se comporta, e a diferença da personalidade. E aí vem um monte de interferência externa, que é o que você está falando aí. Por exemplo, o que eu tenho falado bastante sobre essa questão de como que você foi criar, foi construído esse seu comportamento, né? Que às vezes você nem sabe mais quem é você e quem é o comportamento que te criou, né? Então você começa a criar com várias interferências que vêm do lar, que todo mundo esquece, que o pai é a primeira versão de sociedade da criança, né? É a primeira pessoa que ensina, o pai e a mãe, são os primeiros que ensinam a criança a viver em sociedade. Aí depois vem os irmãos, e aí vai saindo para a grande sociedade. E por que eu trago sempre a referência da criança? Porque eu entendo que se a gente lembrar quando a gente era criança, a gente consegue compreender como a gente era de verdade. E na empresa atual, e eu estou trazendo a complexidade mesmo da coisa, e na empresa hoje a gente está tentando devolver essa criança. A aprendizagem como se fosse uma criança. E a gente já discutiu sobre isso, né? Que às vezes quando você vai procurar emprego para trabalhar numa empresa, porque você falou que você é pedagogo e trabalhou com crianças, as pessoas entortam o nariz. Só que não faz sentido. Exatamente. Porque a aprendizagem o que você adquiriu trabalhando na escola, se você traz para dentro de uma empresa, as pessoas começam a serem mais humanas, as pessoas precisam voltar a ser humanas, né? Ser pessoas de verdade. Esquecer que é só um profissional, que é o que você está trazendo. E aí eu queria perguntar para você, como que uma pessoa aprende depois que ela é adulta e ela aprendeu numa construção de um ensino onde o teste é prova? Não sei nem se você é a favor, eu acho que você não é a favor. Você não é a favor da prova? Não. Cara. Não sou, gente, não sou. Você não é a favor. Primeiro, antes de você falar isso que eu queria saber, que eu quero saber como o adulto aprende, por que você não é a favor da prova? Que eu falo isso aqui direto. Por quê? Então, se a gente for puxar essas maneiras de aprender, a gente vai perceber que a dinâmica individual, o ensino, para o professor, ele é uma tarefa bem difícil, inclusive, né? Porque o aprendizado, ele é quase exclusivo, né? Por mais que você consiga encaixá-lo em algumas dinâmicas, né? Perfis, meios e métodos, ele é quase exclusivo, né? Porque aí tem a ver com a sua experiência de vida, a sua leitura de mundo, a maneira como você consegue assimilar as coisas que estão ao seu redor. E aí, se eu estou dizendo para você que ele é quase exclusivo, como é que eu vou fazer uma avaliação de checagem, né? Que está relacionada, inclusive, à quantidade que você checou. Percebe? Eu tenho uma quantidade X de informação que eu quero entender se você conseguiu apreender, eu vou pôr entre aspas esse aprender, porque normalmente está muito mais relacionada ao quanto você conseguiu decorar daquilo, e eu vou usar o método de checagem quantitativa, lembrando que nós estamos falando de pessoas, quantitativa, para dizer se você sabe ou não uma coisa, né? É claro que a matemática, ela nos fornece vários subsídios para que a gente avalie o quanto uma pessoa adquiriu de conhecimento. Mas quando eu coloco isso como exclusivo, eu excluo o processo de aprender. Qual a lógica utilizada para chegar naquele resultado? Porque eu não tenho ali esse meu mediador para entender qual foi a lógica que eu usei para chegar naquilo. E às vezes a minha lógica está absolutamente correta, mas a minha resposta dentro da checagem está errada. E aquela checagem é exclusiva. Então, se você não passa naquele crivo, significa que você não sabe. Complexo isso, né? Se e nem aquele esquema do teste complexo. De QI antigamente, né? Que ainda tem gente que ainda aplica. Mas assim, que nem o teste de QI, é tipo uma coisa totalmente... né? Quer dizer, só tem um processo de aprendizagem. Né? Exatamente.
E como que a gente adulto aprende? Como que, na verdade não dá para falar como, de uma forma global, mas o que você entende com toda a bagagem, tá, que você está adquirindo aí de conhecimento, se você conseguir criar todas as conexões, como que você acredita que um adulto pode aprender a aprender? O interessante do nosso processo de maturação é a gente compreender como foi que nós chegamos a quem somos. Né? Por isso que a gente sempre fala, eu bato sempre muito nessa tecla, porque eu acho imprescindível autoconhecimento. Você precisa entender como você funciona, né? Eu vou ser bem positivista, né, pragmatista, naquela ideia de que, assim, imagine-se como uma máquina. É claro que eu tô colocando de uma maneira bem crua, né, bem seca, porque somos seres humanos e somos muito mais complexos do que uma máquina. Mas se imagine como uma máquina que precisa funcionar dentro de uma determinada dinâmica. Se você não sabe como essa máquina funciona, você não conhece as potencialidades, as dificuldades, as limitações, né? As possibilidades. Então, entender como a sua máquina, o seu sistema funciona, ele é imprescindível na maturação. De onde você partiu? Como foi que você chegou onde você está? Quais foram as coisas que te influenciaram, que te afetaram? Porque o aprendizado é exatamente isso, é um processo de afeto, né? Coisas que te afetaram, que te cruzaram ao longo da sua vida e que fizeram o seu cérebro registrar essa informação e criar mecanismos, esquemas para que essa informação depois fosse utilizada em diversos meios aí na sua vida. Mas como que você chegou ao funcionamento que você é hoje? Quando você passa por esse processo, é um processo contínuo, longo e forever, tá? Não é um processo de comecei a terapia em 2009, 2019 eu tenho que estar com o pacote fechado, não é assim que funciona, né? Mas é um processo contínuo, porque você é bem curioso, né? Enquanto você está aprendendo o que te levou até onde você está, você continua maturando. Então aí você tem outros caminhos para trazer. E aí, dentro desse processo, você começa a entender, por exemplo, como o seu maquinário biológico funciona. Eu, por exemplo, comecei dizendo que eu sou uma pessoa noturna, ou seja, o meu sistema de alerta, ele funciona melhor à noite, da tarde para a noite, muito melhor do que do dia, né? Tanto que na hora que eu tenho que falar, às vezes eu tenho mais dificuldade de acessar algumas informações durante o dia, justamente porque o meu sistema é um sistema mais noturno, né? Mais tardio. E aí eu já sei disso, já sei que eu sou uma pessoa mais noturna, que eu sou uma pessoa que eu preciso me comunicar com a outra para que as coisas façam sentido, que eu sou uma pessoa que eu preciso vincular o conteúdo a alguma imagem, a algum cenário, a menina que está usando a camisa amarela. Eu preciso fazer essas pontes, essas conexões, para que eu consiga assimilar. Então você precisa entender também como foi que você conseguiu aprender o que você já sabe, né? Da onde saiu? Eu vou dar um exemplo tosco assim. Gente, eu usei isso 2 vezes ao longo da minha vida inteira, mas eu não consigo esquecer de maneira nenhuma, porque eu tenho um perfil, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, eu sou um perfil mais auditivo visual, né? Tenho sinestésico, mas eu sou mais auditivo visual. Eu nunca mais consegui esquecer o raio doença de Chagas ataca o coração. O barbeiro faz a transmissão, tripana soma cruz e é quem causa a lesão. Medida preventiva é a detetização. Gente, onde eu falo tripana soma cruz na minha vida? Mas eu nunca mais consegui esquecer isso. Porque um abençoado de um professor criou um vínculo com algo que me afeta, né? A música, o som, com o conteúdo que eu precisava adquirir naquele momento. E isso eu trouxe para o resto da minha vida. Então, eu já fiz uma associação. Toda vez que alguém faz uma conexão com coisas que me afetam, automaticamente eu vou adquirir aquele conhecimento. E eu vou conseguir depois fazer a ponte desse conhecimento com outras coisas. Aí, né? Minha filha, agora você já deu brecha para dinâmicas de personalidade aí. Você conhece algumas coisas que eu te passei, de dinâmicas, e eu lembro que você aplicou alguma coisa com o mínimo de conhecimento, porque também tem a ver com o seu perfil, com a sua perfil de personalidade, com a sua dinâmica de personalidade. Você conseguiu criar uma conexão com várias coisas aí. E eu queria que você falasse rapidinho disso, porque isso para mim é genial quando você vai fazer aprendizado. Então, o que aconteceu? Eu achei bem legal, né?
quando eu tive esse primeiro contato com as dinâmicas humanas, como hoje mais do que nunca, né, porque eu sou uma pessoa vinculada à psicologia da educação e à psicologia do comportamento. E aí depois tudo fez sentido. Mas naquele período era um primeiro contato, né? Eu estava me formando em pedagogia, a gente conversava muito, né, sobre dinâmicas humanas. Eu achei aquilo sensacional, porque eu adoro essa coisa de traçar perfis comportamentais, eu acho bem bacana, né? Não é só esse o caminho, mas é um dos, e é o dos com o qual eu mais me identifico. E eu lembro que eu estava iniciando a minha carreira como professora, lecionando. E aí o que aconteceu? Falei, eu vou testar isso com a galerinha. Né? E os meus alunos tinham na época a faixa etária de 10, 11 anos. Eu falei, dá super, né? Eles são mais maduros, já estão no outro processo de desenvolvimento de aprendizagem, vai funcionar. E aí eu fiz uma conexão que foi uma conexão mais interessante que eu já fiz em sala de aula. Que foi a conexão com uma coisa que eu gosto muito, que é a saga do Harry Potter. Eu falei, eu acho que isso vai dar tudo certo. Porque a divisão, quem conhece Harry Potter sabe disso, que a divisão dentro da escola de Hogwarts é por casas, né? Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. Tem suas cores e tem lá o seu perfil de pessoas. Eu falei, é assim que nós vamos fazer. Então eu peguei os perfis comportamentais, que calhou, inclusive, de serem ali 4 mais o branco, que é mais difícil de encontrar. E aí calhou, falei, é assim que eu vou fazer. E aí eu classifiquei cada perfil comportamental dentro de uma casa de Hogwarts. E aí minha primeira tarefa naquele ano letivo foi trabalhar, tentar entender e captar um pouco ali de como cada um dos meus alunos funcionava e dividi-los em casas. A gente decorou toda a sala com o tema de Hogwarts, então cada fileira tinha lá o seu brasão no fundo. Eles já sabiam, durante o ano letivo, quando a gente precisava fazer algum tipo de divisão ou montar grupos, eles sabiam que eu queria um grupo mais heterogêneo, então eles já sabiam que teria que ser um de cada casa, para a gente poder fazer os trabalhos. Então a gente criou toda uma dinâmica dentro de sala de aula com base nisso. E foi um ano extremamente produtivo. Inclusive, um aluno que me marcou muito, ele tinha um perfil que era tido aqui, duas informações importantes. Quando eu entrei, foi a minha primeira turma nessa escola, e a informação que eu tive da psicóloga da escola foi, é a turma mais difícil que a gente tem. Essa turma é muito, muito, muito difícil, é um desafio. Eles não param, eles não sossegam, eles não conseguem desenvolver uma dinâmica de aprendizagem na sala. Foi assim, já fui no medo. Quando eu chego lá e eu encontro esse tipo de trabalho, assim, você percebe que você engaja as crianças. Aí eu tinha um aluno que ele tinha esse perfil, assim, que era o perfil que dentro da educação bancária aterroriza qualquer professor. Ele falava o tempo inteiro, ele se mexia o tempo inteiro, ele queria dar opinião, ele queria brincar, e ele era muito engraçado. Muito, muito engraçado. E aí não tinha como, sabe? Você não contém aquela criatura, porque ele faz a gente rir mesmo de verdade. Ele foi, assim, meu braço direito durante esse ano letivo. Porque ele era extremamente criativo, comunicativo, ele queria fazer tudo. Então, ele trabalhava comigo. Ao invés dele ser o excluído, ele foi o que engajava a turma. Então, eu trazia ele para direcionar os trabalhos, para direcionar as provas. A prova com ele era diferenciada, porque a gente trocava muito. Eu trazia ele para a mesa, me explica como foi que você chegou nessa ideia aqui. E os trabalhos extra classe que a gente fazia, ele estava envolvido em musical, teatro, tudo que tinha, ele estava envolvido ali, né? E ele teve um rendimento, mesmo dentro desse sistema, que eu não sou muito de acordo, que é esse sistema mais quantitativo, ele teve um super rendimento. Justamente porque ele engajou ali naquele processo de aprender dele. E a aula com ele era algo discutido. Então, assim, o que você acha, o que você pensa? E ele trazia um raciocínio. E era o cara que sentava com o pé na mesa. O cara que sentava com o pé na mesa. Não teve uma pessoa com quem eu mais me identifiquei, porque não tinha o senta direito. Porque o sentar direito para ele era o pé na mesa. E ele estava super prestando atenção naquilo. E criava piada, e criava música. Então, a aula, aquele ano letivo, foi extremamente produtivo. Justamente porque eu tinha desde o mais tímido, que no fim do ano letivo ele estava falando, estava palestrando lá para a classe, do jeito dele, com aquele mesmo perfil tímido, mas ele estava palestrando para a classe. E eu tinha esse aluno, que ele era extremamente espoleta, tal, sendo o líder do grupo todo. Todo mundo ouvia, todo mundo dava atenção para ele, então ele que me ajudava. Foi maravilhoso, foi um dos anos mais legais que eu tive. Sabe o que é engraçado, gente? A Natália é minha prima. E ela já me falou várias vezes, e também tem a ver com a minha dinâmica dela.
Ela me falou várias vezes, meu, eu usei isso, eu usei Grifinória e tal, eu usei a coisa do Harry Potter. E a gente nunca sentou pra ela falar esse Pra detalhe. falar. Por quê? Porque pra mim, tipo, legal que ela usou, e eu entendo, eu gosto da ideia, mas aí eu falo, beleza, agora eu preciso que a Natália fale sobre o tema, pra mim. Só que aí sabe quando vai passando, e tem a ver com a minha dinâmica, vai passando porque eu vou criando várias conexões, talvez eu seria esse menininho na escola, porque eu vou criando várias conexões e eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes as coisas ficam perdidas. Acontece bastante isso comigo, sabe? Tipo de eu pegar e falar assim, eu preciso ver outra coisa aqui, mas eu tenho esse assunto com a Natália aqui. Porque a Natália tem uma coisa para me falar que é muito interessante. E, Nath, que incrível que você fez. Porque você conseguiu pôr um menino que, tipo, não qualquer turma iriam falar que esse menino não serve, iam dar nomes muito feios para ele. Inclusive, eu ia diagnosticar ele com hiperatividade, iam fazer Hum, acontecer, né, Nath? Não acontece isso? Sendo que, na verdade, ele só precisa exatamente. falar para aprender. Por isso que quando eu falo de processo de aprender a aprender, e a Natália matou aqui a pau dessa coisa de o autoconhecimento é extremamente importante para você conseguir saber como você aprende a aprender, porque esse menino, ele precisava falar para aprender. Então, se o professor é inteligente e saca essa pegada, faz o quê? Coloca esse moleque para ensinar. Coloca ele para ser E, líder. a, E aí, e Natália, ele tinha, e é dele, viu? Eu achava muito legal porque assim, ele tinha essa natureza mesmo de organizar as coisas, assim, vai ser assim, 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 fulano aqui, fulano aqui. Pera, gente, deixa eu falar. Bota ele lá, deixa ele falar. E eu ouvia. Vamos, Rafa, o que você tem para dizer? Troca aí a ideia. Não precisa nem falar o nome do rapaz, tô aqui falando. Mas fala aí, o que você tem para dizer? E era muito legal você ver a postura dele, porque ele sai do ensino fundamental pro Fundamental 2, né, que é pré-adolescência, adolescência, já sacando que não é um problema ele ser do jeito que ele é. Muito pelo contrário, é uma super potencialidade. Né? Principalmente num mundo como o nosso, que exige cada vez mais esse dinamismo, essa versatilidade, assim, então super bom, né? não, e Natália, por que eu digo que faz muito sentido uma pessoa que ensinou crianças, que é pedagoga, ser pedagoga na empresa? Porque é exatamente o que a gente está tentando colocar na cabeça de um monte de adulto. Que cada um é de um jeito. E que cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem um processo de comunicação, cada um tem um processo de planejamento. Essa que é a pegada que as empresas precisam começar a entender. Que as pessoas são diferentes e a diferença delas é o que faz ter um todo. E que se não tivesse essas Sim, diferenças, se não tivesse essas diferenças que a gente está falando aqui, não tem inovação. Você fez um processo inovativo usando o conhecimento dessas crianças, porque você permitiu. Isso para mim é incrível. Se tipo, eu já te admirava, te admiro mais ainda. Você usou o processo que você não subestimou as crianças. E até hoje tem marmãs subestimando pessoas da equipe, líderes, que subestimam o conhecimento das pessoas da equipe, não dá abertura para que elas falem, para que elas agreguem, para que elas acrescentem. E aí o que acontece? Vira esse mundo chato, onde todo mundo parece os doidinhos igual, assim, sabe? Fica todo mundo igual. Não tem mais aquela liberdade de eu ser o quem eu sou e aprender sim. aquilo que como eu quero aprender e fazer o que eu quero fazer. Então, se você for pegar esse menino e dar um trabalho, imagina que ele cresceu, virou um adulto, e aí você vai lá e dá um trabalho burocrático para ele. Que ele fique numa máquina o dia inteiro fazendo planilha. Como que esse menino vai se sentir? Lendo edital. Exatamente. Exatamente. Vale lembrar que assim, a gente já passou por vários ciclos. Dentre eles, a ideia de que a empresa precisava fazer uma boa administração financeira, entender como o dinheiro funciona e criar meios do dinheiro se crescer dentro da organização. Feito. Ok, a gente tem vários sistemas, vários modelos de administração financeira. Aí depois a gente percebe que só administrar o dinheiro não é suficiente. Eu preciso ter um maquinário, uma tecnologia sempre muito avançada para dar conta de vários processos, né? Dentro da minha organização. Feito, a gente está aí a todo vapor. Só que a gente vai sempre esbarrar numa questão que hoje, mais do que nunca, a gente consegue falar sobre ela, né? Que é o meu recurso humano. Se você não faz uma boa administração do seu recurso humano, todo o seu investimento anterior ele vai por água abaixo, né? Se você não consegue entender a sua organização como esse grande sistema
E as pessoas como parte do sistema, inclusive entendendo que, assim como o dinheiro tem seu modo de funcionar, assim como a tecnologia tem seu modo de funcionar, as pessoas têm o seu modo de funcionar, e o modo de funcionar das pessoas é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Então, se você não captou essa ideia ainda, certeza que a sua organização está obsoleta. Porque o mundo exige, não é porque assim, agora a gente está valorizando as pessoas, porque não, simplesmente sejamos bem, eu te digo, bem positivistas, olhando bem de fora, né? A gente está falando de dinheiro, né? As pessoas que têm uma organização é com fim lucrativo. Então a gente percebe que se eu tenho pessoas infelizes, mal colocadas, mal posicionadas, isso é um problema sério financeiro para mim. Eu vou ter um problema de aquisição de bens ali, e inclusive de perda de bens. Então, se você não consegue entender essa dinâmica, muito provavelmente a sua organização está perdendo aí rios de pessoas com grandes potenciais e, consequentemente, está perdendo bastante dinheiro. Né? Então, se você não sacou isso ainda, nem da sua organização, tenho certeza, eu posso falar isso de longe, sem precisar olhar a sua organização, que muita gente boa já foi embora para outra organização, está gerando renda e bens para outro grupo, porque você não soube administrar pessoas. Né? Não. Que é assim, início do início, né? Muito fantástico isso que você está falando. Porque, e aí é onde entra a pegada agora que a gente está falando de diversidade nas empresas. Poxa, agora virou moda. Realmente, as empresas que acordaram, não é que virou moda, é que demorou muito para acordar, né? Demorou muito para acordar, de entender que estava excluindo pessoas, que ainda assim levava PCD para dentro da empresa, ou preto para dentro da empresa, ou gay para dentro da empresa e deixava no cantinho. Isso. Demorou muito para acordar que não só a diversidade, como a inclusão também é necessária. Né? Não é só trazer a pessoa para a festa, mas convidar ela para dançar. E agora acordaram. Por que acordaram? Porque quando você traz diversidade, você traz diversidade cultural. A riqueza da empresa é muito maior. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, uma empresa que trabalha pensando em inovação, quando ela traz pessoas diversas, que vivem situações diversas, com culturas diversas, ela cria produtos muito melhores. Muito melhores mesmo. E aí vem aquela pegada, que além dessa diversidade, que é necessária, que agora não é cota, gente, pelo amor de Deus, não é cota. Sabe? Nenhum preto está precisando de cota, não. Sabe? O que a gente está precisando é só você olhar para entender que a gente tem conhecimento, entendeu? Que a gente também estudou, que a gente também consegue falar. Ninguém está precisando de cota aqui, eu só preciso de cota de trabalho, tá? Tô falando, no trabalho. Apesar de eu achar que tem que ter sim, porque senão ninguém começa a olhar para isso. E quando eu falo também de um PCD, eu falo assim, cara, não é só você cumprir a cota do PCD. Porque tem uma cota por lei. Mas não é só você cobrir a cota do PCD. É você entender que você pode criar um produto para surdo, um produto para cego, muito mais inteligente. Porque você vai estar ouvindo aquela pessoa. Quando você faz um produto para uma mulher que está sofrendo de violência doméstica, e você não ouviu nenhuma mulher, e nenhuma mulher trabalhou desenvolvendo aquilo, não vai dar certo, gente. Só quem é mulher que sabe que é mulher, que é mulher. Entende? Então, aí quando a gente fala de representatividade nas empresas, é isso que a gente está falando. É a necessidade de você ser mais inovativo. E aí vem aquela pegada que a Natália trouxe aí também. Os processos de aprendizagem são diferentes. Para cada nível também, perfil comportamental, perfil de personalidade, é diferente o processo de aprendizagem. Então, quando eu falo assim sobre essa divergência de pensamento das pessoas nas empresas, sobre processo de aprendizagem, sobre diversidade e inclusão, sobre diversidade de personalidade e comportamento. Quando as pessoas não entendem isso, eu falo, gente, eu não sei que mundo que eles vivem, que eu não estou vivendo, porque eu não estou mais vivendo esse mundo. E eu acredito que tem a ver com a busca do conhecimento, porque você falou uma coisa ali, que quanto mais conhecimento você busca, e autoconhecimento também, mais você vê que nem um horizonte. É como se tivesse um horizonte lá na frente, você chegasse perto do horizonte e parece que o horizonte distanciou de novo. E a galera não está buscando, Nath. E aí, o que você traria de recado aí para as pessoas, os donos de empresa, os líderes aí que estão limitando o conhecimento das pessoas? Olha, uma coisa bem legal que você falou, e vale a pena apontar, né, que também está dentro desse histórico da maneira como nós aprendemos a aprender ao longo da vida, do modelo de educação que nós temos, né, o que inclui o modelo de educação corporativa. Por exemplo, a gente ainda vive aquele modelo acadêmico, né, bancário, de que você senta, quem é o estudioso? Aquele que senta em torno de um monte de livro
e fica horas a fio naquela leitura, né? Quando, na verdade, eu já tenho todos esses outros modelos. E aí é onde que pega, por exemplo, quando você fala sobre diversidade no seu ambiente, né? Eu trago negros indígenas, que é um povo de tradição oral, ou seja, conhecimento é auditivo, é sinestésico, é pela experiência, né? É o fazer que traz o conhecimento. Ao longo da história, esse conhecimento foi excluído dos modelos de aprendizado, né? Justamente por quê? Porque você exclui o povo e exclui a maneira como o povo ensina e como o povo aprende. Então, você tem aí um nicho interessante, né? Trazendo uma comunidade mais tribal, como no caso mesmo da nossa família, é uma comunidade tribal, a gente vive no modelo tribal, né? Inclusive, o modo de passar conhecimento está relacionado a isso, é mais oral, é sinestésico, o mais velho que ensina o mais novo pela experiência, pelo fazer. E aí, quando você traz para a sua organização, você cria também esses sistemas, né, diversos de modelo, possibilitando que esse aparato que já é seu, todo ser humano vem com esse aparato cognitivo, esse aparato biológico, de aprender, de tornar esse horizonte sempre assim, quanto mais se aproxima, mais você vai. Por quê? As nossas sinapses são inúmeras, são infinitas. O nosso cérebro é plástico, ele já foi feito para isso. Então, quando você abre o seu espaço da sua organização para isso, você desenvolve potencialidade dentro do seu espaço de trabalho. Ah, eu sou um capitalista nato e meu negócio é aquisição de bens. Entenda que a sua aquisição de bens está vinculada à maneira como você maneja o seu recurso humano. Ela está vinculada. Por mais que você fale, eu sou uma startup de tecnologia, o nosso trabalho é maquinário. Existem pessoas por trás daquela máquina. E a inteligência artificial é criada por uma inteligência real. Então, se você não tem ali um desenvolvimento de uma educação organizacional solidificada, sistematizada, que contemplem todos os grupos de pessoas, você está para trás, você está ficando para trás nesse caminho. E está bastante. Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham em organizações mais conservadoras, no modelo bem mais atrasado de desenvolvimento humano. E você percebe que essas organizações estão perdendo muitas pessoas muito boas. Você fala, como pode? É muito bom, essa pessoa é muito boa. Mas ela não mantém, porque essa pessoa muito boa está vivendo num mundo em que ela tem mais possibilidades, em que o ambiente de trabalho se diversificou demais. E que ela está sendo disputada, já não é mais o contrário. Não é a vaga que está sendo disputada, é a pessoa. Eu tenho várias pessoas aqui de vários segmentos falando, nossa, a gente está quase oferecendo a vida para o outro ficar aqui. Porque você não tem um esquema de trabalho de valorização humana. E as pessoas vão embora mesmo. E às vezes vão embora por um salário menor do que você está pagando. Porque o que está em pauta, o que tá vindo à tona sempre é que o nosso cérebro, o nosso esquema cognitivo, ele tem limitações e quando eu não respeito essas limitações, eu gero estresse, ansiedade, depressão. Ninguém quer ficar doente. Ninguém mais quer ficar à base de remédio. E aí as pessoas tomando consciência disso, elas vão procurar qualidade de vida no seu espaço de trabalho. E se você não oferece qualidade de vida, elas não vão querer a sua organização. E você vai perder profissional. Mas a minha organização é sólida. Quantos grupos a gente já viu sólidos se definharem ao longo dos anos por falta de valorização humana? Então tá aí, não sou eu que estou dizendo, está aí, né? E sabe o que é surreal, Natália? É que assim, a gente tem falado muito soft skills nas empresas, né? Porque é bonitinho falar soft skills, então vamos falar lá que é competência comportamental. Resumindo é isso, competência comportamental. E aí quando vai uma pessoa como você, eu não estou fazendo propaganda sua não, tá? Mas é assim, quando vai uma pessoa como você, que trabalhou com criança, que entende comportamento, que tem uma linha focada na psicologia, é psicopedagoga e está entendendo sobre terapia cognitiva comportamental, as pessoas ainda entortam o nariz. Como que entorta o nariz, sendo que a gente está precisando desenvolver competência comportamental dentro da empresa? A gente tem uma arranca de competência comportamental que está sendo dita muito dentro das empresas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver, que precisa entender. E por que não traz uma pessoa como mais dentro das empresas? Por que não tem gente assim que nem você dentro das empresas? Sabe? Que preconceito foi gerado dentro das empresas que todo mundo tem que ser resultado. E ninguém pode ser subjetivo e ninguém pode trazer esse conhecimento cognitivo para fora. Sabe? Tipo, e aí é onde que eu reflito. E, gente, eu sei que eu estou passando do tempo, mas, Nath, o que você pensa sobre isso? Exatamente. Eu já passamos bastante do tempo, mas o que você pensa sobre isso? Sobre essa questão dessa... Eu acho que eu não queria usar a palavra dicotomia, mas essa coisa das pessoas pensarem que todo mundo tem que ser, sabe?
igualzinho, e por isso eu não vou trazer alguém muito diferente, que pense diferente, que traga uma coisa diferente dentro da empresa. Será que é um medo? É um medo de, puta, vamos desafiar? Eu vou trazer um negócio, um dado que eu acho bem interessante, né? O Russell é um matemático. Ele foi um cara num ambiente positivista, em que se acreditava na ideia de você se apartar daquilo, conseguir olhar de fora, sem fazer parte, sem se entender como parte daquele movimento, para entender como as coisas funcionam. Então, na verdade, a pergunta dele era como é que a gente aprende os números, não tem nada a ver com psicologia. E no fim, o cara começa a levantar vários questionamentos. Um matemático, um cara de números, né? Em que 1 mais 1 são 2. Que levanta uma série de lebres aí que vão resultar na fenomenologia, que é uma ciência aí extremamente vinculada à filosofia, à psicologia, e é uma das mais complexas com a qual eu já tive contato, que tem a ver com a maneira que a gente começa a estudar como que o ser humano existe. Olha que complexo, um matemático, um cara de um ambiente positivista, que vem trazendo uma reflexão sobre o que é essa existência no mundo? Que mundo é esse que a gente existe? Que dinâmica é essa? Então, todas as vezes que a gente recai assim, mas eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa mais efetiva, que eu gosto de resultados práticos, tá? Ok, eu não estou negando, não estou dizendo que tudo tem que ser abstrato no mundo e que a gente tem que filosofar sobre tudo. Mas quando você não faz esse exercício reflexivo sobre a maneira de existir no mundo do trabalho, a maneira de existir no mundo social, se você não faz esse exercício, se você não traz essa discussão, você deixa lacunas enormes aí nos seus processos, né? Tudo que a gente desenvolve numa organização é um processo que precisa ser meticulosamente sempre medido, calculado, planejado, rever aquilo que está sendo feito. Se você não faz isso com as pessoas também, com a maneira de existir dentro do ambiente de trabalho, fica essa lacuna, fica esse espação aí. E aí a gente às vezes acaba ouvindo muito também, mas a minha organização cumpriu todo o requisito aí dos modelos de administração. Tá, mas você está esquecendo das pessoas, percebe? O básico do básico, o ser humano lá, no início, lá na sua parte mais essencial, você está esquecendo disso. E isso, para você, vai se tornar um problema a longo prazo. Porque aí você começa a ter um monte de problema que você não consegue explicar, né? Nossa, por que a maneira como as minhas vendas não estão alcançando o potencial? Será que você está colocando o perfil exato de pessoas que vendem, pessoas que têm um perfil para venda, pessoas que entendem essa dinâmica? Ou você está pegando uma pessoa que ela entende muito do produto e tacando ela para vender porque ela entende muito do produto? Saca? A universidade sofre disso. Você tem inúmeros educadores que são especialistas em suas áreas, mas não são educadores. Parece óbvio, né? Fala assim, mas se a pessoa sabe muito, ela sabe ensinar. Não, não sabe. Às vezes a pessoa só sabe muito, né? Ela vai ser um excelente técnico, vai ser um excelente analista, mas não vai ser um excelente gestor, né? Muito provavelmente vai ser um péssimo gestor. Porque a dinâmica dela é o quê? É fazer ali, é apertar mesmo aqueles botões e desenvolver aquele sistema, mas não gerir pessoas que apertam botões e desenvolvem sistemas. Então, se você não tem esse conhecimento, vai ficar falho, vai ficar lacuna, e isso ao longo prazo vai trazer um monte de deficiências, um monte de problema no seu organismo todo, na sua organização toda, né? Começa lá na parte técnica, que vai para a parte administrativa, financeira, e aí é uma reação em cadeia, não tem como, não tem como. Então, pensar nisso é necessário. E o mais interessante, Natália, é que a gente, de alguma forma, você teve uma coisa que eu vou até externar aqui, que foi um conflito interno que você já teve, e até teve uma época que eu fiz processo de coach com você, e você teve alguns conflitos, por exemplo, sobre profissão, e que hoje já estão pensando diferente. Aí você trouxe um matemático aqui que ligou, criou uma conexão rapidinha nisso daí. Que você fez design, né? Se eu não me engano. Aí você você teve várias frentes aí de conhecimento, além de ser cantora, professora, pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, uma pesquisadora aí de vários temas. E aí isso era meio que, nossa, mas a Natália não sabe o que quer da vida. A Natália não sabe, fez várias escolhas e não sabia o que queria. A Priscila foi lá, fez ciência da computação, aí do nada foi fazer outras coisas, conhecer desenvolvimento humano,
foi conhecer como funcionavam as pessoas, foi entender dinâmicas, ou fazer coaching, ou fazer outras coisas. Foi para humanas, aí daqui a pouco foi para o design thinking, e aí foi para facilitação. E as pessoas têm dificuldade nas empresas de entender que as pessoas podem ser multidisciplinares. E aí foi criado um sistema de ensino, um sistema profissional, criou caixinhas para as pessoas fazerem só aquilo. E aí, quando ela tem uma aptidão, que ela tem aptidão para fazer várias coisas, que nem antes você pegava um matemático, que era historiador, que também era sociólogo, que é um filósofo, que antigamente era assim. O filósofo, que era um psicólogo, que... Aí, quando você vê hoje pessoas assim, as pessoas ainda são criticadas por serem assim. Só que hoje existe uma necessidade de gente assim. E aí eu queria que você falasse rapidinho sobre isso e a gente já encerra. Eu ouvi na minha psicóloga, acho sensacional e é bem verdade. O mundo tem muita dificuldade com pessoas multidisciplinares. Muita. Porque a gente vem de um sistema educacional, aqui no Brasil principalmente, em que você é especialista em X. Então você não sabe de Y. Né? Se você souber de Y, você não é especialista em X. Quem é especialista em X só fala sobre X e estuda sobre X. Acontece que quem é da área de humanas, o pessoal que trabalha com arte também sofre bastante com isso, é um pessoal que a conexão ela não tem limites mesmo. Né? Nós estamos falando de seres humanos. O ser humano é uma máquina extremamente complexa. Né? Como eu disse para você, é quase exclusivo lidar com pessoas. Né? Cada pessoa é uma pessoa mesmo. Dentro da psicologia, cada pessoa é uma pessoa, por mais que você crie alguns sistemas de identificação. Então, o mundo tem muita dificuldade de lidar com esse grupo multidisciplinar. E aí é que tá. Chega uma hora que é batata, né? O mundo é mundo, como diz o meu amigo, o mundo não gira capota, né? Porque aí o que acontece? Você vem para um ambiente em que tudo está acontecendo muito rápido e você precisa dar respostas rápidas para as coisas e você precisa mudar muito rápido. Quem é o pessoal que vai conseguir fazer isso? O pessoal que é multidisciplinar. Que vai se adaptar, que vai conseguir entender várias linguagens, que vai fazer conexões da matemática para a filosofia, e vai criar um universo de infinitas possibilidades. Então aí agora está todo mundo tendo que aprender a lidar com esse universo multidisciplinar, em que tudo conversa com tudo. Eu não falo só sobre história, não falo só sobre geografia e sobre português e matemática. A história tem que conversar com a geografia, consequentemente conversar com a matemática, consequentemente conversar com o português. Se isso não está acontecendo, o sistema está falho. Então, isso fica como recomendação para a vida, assim, né? A academia, a universidade, não é um espaço para que você se torne apenas profissional de uma determinada área. É um espaço de relacionamento, de convivência. É ainda um sistema falho em vários aspectos, eu poderia dissertar aqui fartamente sobre o quê. Entretanto, insisto que vale a pena estudar sim, apesar do sistema ainda não ser o ideal. Porque nessa troca de conhecimento, nessa relação sua com o conteúdo, você faz com que o seu cérebro comece a ter uma compreensão cada vez mais ampla do mundo que te cerca, né? Então, não é porque você sai de lá arquiteto, não é porque você sai de lá psicólogo, mas porque você aprende a partir dali novas regras desse jogo que a gente joga no mundo, né? Tem uma pessoa na minha vida que eu amo de paixão que diz pra mim o seguinte: viver é como jogar um jogo. Você não joga futebol com regra de vôlei, porque senão você vai se machucar e machucar alguém. Como é que a gente aprende a regra do futebol? Vivendo o futebol, aprendendo sobre ele. Então, viver é isso. Você precisa aprender o mundo que te cerca. Que regra de jogo é essa que está estabelecida ao meu redor? E o ensino, a aprendizagem, é um desses meios. Né? Você precisa entender que sistema é esse, que corpo é esse que você está, que mundo é esse que você está, que pessoas são essas que estão ao seu redor. Né? Então, aprender está dentro desse viés também. E principalmente, né, entender que o potencial, por mais que você tenha muito a oferecer para os outros, o maior potencial é oferecer para si. Né? É muito bom viver num mundo em que você consegue ser o melhor possível de si. Né? E isso não é bom para os outros, é bom para você. Então, hashtag fica... Nossa, filosófica agora. Hashtag fica a dica. Seja a melhor versão de você mesmo. Natália, olha, eu tô muito feliz de ter feito essa live com você. E era para ser 30 minutos, a gente tá quase 1 hora. Vai chegar 1 hora e aí o Instagram vai e derruba nós. Mas, assim, o que eu pirei muito, eu achei muito interessante a conversa. Por mais que a gente fale muito sobre o tema, e é muito interessante, por isso que eu falo sobre a multidisciplinaridade.
Como que a gente, eu vejo eu e Taína veio, estudou marketing e ciência da computação. Hoje a gente fala de experiência, pessoas, como você melhorar a experiência, como que você fazer conhecimento, gerar conhecimento. A Natália foi fazer, no primeiro momento, foi educação artística que você fez ou foi design? Foi design, eu sou formada em design gráfico, Brasil. Design gráfico. Aí você fez design gráfico. Aí você foi vindo, a gente está aqui, ó. A gente está falando hoje de experiência, a gente tá falando de design de experiência, design de ensino, design de tudo, né? E a sua bagagem inteira é extremamente importante para uma empresa. Então, se alguém, e aí, aliás, eu vou marcar alguém que eu acho que precisa ouvir, e estiver vendo isso, cara, e tem uma empresa que está cagada, eu vou falar essa palavra mesmo, quando se fala de entender as pessoas, de melhorar as pessoas, indica a Natália. Porque esse tipo de perfil é necessário nas empresas. Não é mais tipo, vamos colocar ali só para poder ter, né? Não, precisa de gente como a Natália. Que é pessoa que em si, que consegue trabalhar as pessoas pela essência. E respeitando a essência. Porque a gente precisa respeitar, gente. Ser humano não é máquina. Que você vai lá, coloca dentro de uma caixinha e ela faz o que você quer. Ser humano, é complexo. A gente está no mundo VUCA, onde tudo muda, tudo é complexo, tudo é... Cada dia tem uma coisa diferente. E, Nath, você não sabe o quanto você é essencial para isso, sabe? Você, pessoas como você, pessoas como eu, como a Taína, como um monte de pessoas aí que eu conheço que são multidisciplinares, que já entenderam que tem que criar essas conexões de vários conhecimentos para criar o conhecimento, que é o conhecimento múltiplo, que é aquela galera toda junto, montando como conhecimento, respeitando a diferença de cada um. Ai, que linda! Ai, Brasil! Parabéns pelo seu espaço também, que tá assim, eu já indiquei para tanta gente, porque é tão produtivo pro RH, pessoal do RH. Assiste aí o Pri Comenta, porque realmente, tá? O RH precisa revolucionar em várias questões. Então, vale a pena a gente adquirir mais estes conhecimentos aí. Precisa de gente como a Natália, né, RH? Tá bom, gente? Pessoal, eu não vou conseguir nem interagir com a galera, porque a gente tem 3 minutos para acabar. Eu vi várias gente aqui colocando comentário, falando que ama as meninas, top demais e tal. Eu vi que o pessoal ficou até mais calado, porque eu acho que veio muito conteúdo. Como eu tô acompanhando bastante, Nath, tô vendo, vem sempre algumas pessoas aí, o pessoal ficou calado porque foi muito conteúdo e conteúdo bom. Parabéns, de verdade. Vamos fazer mais lives, porque eu queria até que essa live tivesse sido à noite. Mas não foi à noite, a gente vai conseguir à noite, porque, foi muito rico. Parabéns, viu, Nath, por todo esse conhecimento e se orgulhe por ter buscado muito conhecimento diferente. Obrigada, querida. A senhora é uma linda. E vamos continuar conversando. Vocês me deixam falando, viu? Dá corda pra mim, vocês vão ver só. Nós vamos parar. Obrigada, pessoal. Obrigada porque ficou 1h e era 30 minutos a live. É porque o conteúdo estava muito top, então não tinha como eu cortar isso aqui, não. Então tá bom, gente. Obrigada a todo mundo aí. Um ótimo dia e, acorda pra vida aí. Vamos aprender a aprender. Se conheça. Entenda a sua essência. Dê liberdade para as outras pessoas falarem. Quem for líder, pelo amor de Deus, abre. Que nem a Natália falou aí, que criou um momento lúdico para conseguir fazer com que as crianças se entendessem. Nas empresas a gente está trazendo lúdico. Tem curso de Lego aí, que o pessoal está fazendo curso de Lego. Para começar a entender que tem que trazer pro lúdico. Obrigadão, Nath. Beijos. Beijo, ótima obrigada, semana para gente. vocês. Tchau, tchau. Ótimo dia para todo mundo.